Olá, bem-vindos ao podcast da Tradição Diânica do Brasil. Eu sou Totti Amptar, sou professor, musicista e bruxo wiccaniano iniciado na Tradição Diânica do Brasil. E eu sou a Minerva Ene, sou pesquisadora, escritora e bruxo wiccaniana dedicada na TDB. Estamos entrando no mês de agosto, mês em que a Tradição Diânica do Brasil celebra o Festival de Hecate. E então, a gente resolveu gravar esse episódio especial dedicado a ela, que é uma das deusas mais cultuadas na Wicca, uma das deusas mais poderosas e mais enigmáticas. Ela é conhecida como a Rainha das Bruxas, Senhora dos Mistérios, portadora das chaves, das tochas, Senhora das Encruzilhadas e dos caminhantes noturnos. Hecate é uma presença central, tanto na mitologia antiga quanto nas práticas espirituais modernas. Hecate é uma deusa tríplice, ou seja, ela incorpora os aspectos da donzela, mãe e da anciã. Cada um desses aspectos representa as diferentes fases da vida e da natureza. Ela é a deusa da magia associada à feitiçaria, aos segredos ocultos e à sabedoria ancestral. Como protetora das encruzilhadas, Hecate simboliza as escolhas e transições que enfrentamos na vida, oferecendo orientação e proteção aos que invocam seu poder. E para enriquecer esse bate-papo, convidamos a bruxa wiccaniana e matriarca da tradição diânica do Brasil, Amavet Persiqueriden. Muito legal, né? Vamos começar? Vamos sim! Olá, Má, tudo bem? Oi, gente! Oi a todos que hoje vão estar com a gente, conhecendo um pouco mais e podendo ampliar os seus conhecimentos sobre a deusa Hecate, que é uma das minhas deusas prediletas. Maravilhoso, gente. Para dar o start inicial aqui na nossa conversa, quem é a deusa Hecate, né? A gente falou um pouquinho ali na introdução, mas na TDB, no nosso culto, quem que é a deusa Hecate? Por que ela é tão invocada e tão reverenciada? Olha, Hecate é conhecida como a Rainha das Bruxas, ou seja, uma deusa cujo culto tem tudo a ver com a prática da bruxaria ao longo dos tempos e chega na bruxaria moderna também. Muitas formas de bruxaria, especificamente para nós na Wicca. Essa associação se deve ao fato de que a deusa Hecate é uma deusa conhecida como a guardiã dos mistérios, ou a guardiã dos portais iniciáticos. Esse é um dos aspectos dela, né? É uma deusa, assim, multifacetada, e eu acho que é importante para a gente conhecer Hecate, conhecer um pouco tanto da história e do contexto do seu culto originário, como também a sua mitologia. Então, a gente sabe que a origem da deusa Hecate vem de uma região chamada Anatólia, e na Anatólia ela era considerada uma deusa da vida, dos processos da vida. Ela é uma deusa muito antiga e por isso a gente chama de deusa quitônica, ligada aos mistérios da própria terra, das origens da terra. O nome Hecate significa a distante, apesar de ter outras possíveis definições da origem desse nome, inclusive algumas remetendo à deusa egípcia Heket, mas que não é uma ligação histórica comprovada, não se trata da mesma deusa. Hecate é chamada distante porque ela é a deusa que permanece cuidando da vida enquanto as pessoas não estão prestando muita atenção, sabe? Ela está sempre presente. Essa questão da distante significa exatamente isso. Mesmo que você não se aperceba no dia a dia, as origens mitológicas dela, que remetem à etimologia do nome, elas trazem essa onipresença de Hecate como cuidadora da vida. É interessante porque muita gente costuma considerar Hecate uma deusa ligada à morte e só associa essa deusa a essa condição, uma deusa anciã ligada à morte. Embora realmente Hecate seja uma deusa da morte, no seu culto grego, especialmente, ela não era uma deusa anciã, era uma deusa donzela. Isso é uma coisa interessante de se observar para que se amplie o que a gente encontra na maioria dos sites ou dos livros que você for consultar, que forem menos específicos sobre Hecate, você vai estar sempre encontrando essa conexão anciã e morte, quando na verdade ela é uma deusa do todo dos processos da vida. Ela se liga aos processos de morte porque ela faz o papel de psicopompa.
psicopompo. Psicopompo quer dizer o condutor da alma no processo de morte e retorno à vida, nos processos reencarnatórios. Mas eu acho que, assim, para se falar quem é Hecate, a gente tem que pensar exatamente nisso. Hecate é uma deusa que preside os processos da vida. Então, todos os ciclos, uma senhora regente de como a vida acontece. Isso eu acho bem legal de falar. E Má, quais são os mitos mais ligados a Hecate que a gente tem conhecimento hoje em dia? Olha, você encontra várias fontes mitológicas atribuindo a origem de Hecate a diferentes formas. Mas a mitologia predominante tem a ver com ela ser considerada uma deusa mais antiga do que os deuses olimpianos. Revendo um pouco a mitologia grega, você lembra que antes de haver esses deuses do Olimpo que a gente conhece, né, Zeus e seus filhos, irmãos, etc., regiam o mundo para os gregos os deuses chamados titãs. Esses deuses foram destronados por Zeus e substituídos, e daí surge o panteão dos deuses olímpicos. E um mito fundamental dessa transição é aquele em que Zeus derrota seu pai e assume o Olimpo, e aí ele divide o mundo com os seus irmãos. Então, Zeus reina sobre todo os céus, é o Deus Supremo. Poseidon, que é irmão dele, fica com os mares. E Hades, seu outro irmão, é o rei do submundo, do mundo dos mortos. Nessa divisão de mundos, em determinado momento, Zeus fala assim: só que tem que ser honrada uma deusa, que é uma verdadeira titânida dos titãs, ou seja, uma deusa poderosíssima entre os deuses do panteão anterior, né, que reinavam antes dos titãs. Porque essa deusa, ela sobrevive a tudo isso, e essa deusa é Hecate. E assim, todas as vezes que um homem colocar sobre a terra uma oferenda, sem determinar para qual divindade ela pertence, ela é de Hecate, porque ela deve ser honrada como uma titânida dos titãs. Então veja, essa ideia nos remete a uma interpretação histórica possível, né, de que essa deusa era tão importante na mitologia da região que mesmo durante a transição para novas mitologias, ela acabou prevalecendo porque ela estava extremamente ligada ao culto da terra. E essa é uma questão mitológica interessante, porque ela vai trazer também uma compreensão de Hecate como uma deusa quitônica muito antiga, como a gente já citou, mas também uma deusa que acabou, pelo poder do seu culto, englobando outras divindades menores. Uma delas, por exemplo, é Euríbia, a deusa forte. Ela é absorvida pelo culto a Hecate, e esse passa a ser um dos nomes de Hecate, a deusa forte. Outro atributo: havia uma deusa menor chamada Trívia, e o culto a Hecate também absorve esse culto menor. Então ela vai consolidando em si mitologias diferentes e se tornando uma deusa que é um amálgama de todas essas mitologias anteriores, que sobrevive na mitologia mais recente. E dali da Grécia ela vai ser cultuada em Roma, e tanto em uma quanto em outra cultura ela acaba sendo uma das principais deusas de culto doméstico, protetora do lar, das crianças, dos partos, uma deusa tecelã, tecendo os caminhos da vida, senhora das portas, Protiraia, senhora dos portais, tanto da porta da casa, né, que precisa ser guardada, protegida, protetora das famílias, como também protetora do portal do nascimento e do portal da morte. E aí seu culto se liga ao da deusa Ártemis. A deusa Ártemis é a deusa donzela, a gente conhece na mitologia recente, filha de Zeus, na mitologia antiga, porque ela é uma
uma deusa que vem da Turquia, bem mais antiga do que o panteão grego em geral, e lá era uma grande mãe, mas sempre uma deusa ligada aos processos de parto. Então seria assim, Hecate recebe a alma do morto no portal da morte, a conduz pelo submundo e a traz de volta do portal do nascimento, e na hora do nascimento ela entrega aquele bebê, aquele ser, nas mãos de Ártemis, né, para que aí ela seja parteira da vida. Então é sempre uma fusão desses cultos, era presente, inclusive registros históricos muito precisos de um culto que acontecia na ilha de Briônia, que era o chamado culto das ursas de Ártemis. Ártemis originariamente quer dizer a ursa. E quando as meninas chegavam mais ou menos na Grécia aos 10, 11 anos de idade, elas podiam passar por esse culto de se tornarem ursinhas de Ártemis. É uma coisa muito fofa o registro desses cultos. E nesse processo em que elas se tornavam ursinhas de Ártemis, aprendendo a cuidar dos animais, se comprometendo a ser protetoras da vida, dos bebês pequenos, Hecate era muito importante, né, representando essa dualidade. Até na celebração que era feita, se consagrava um bolo, metade branco, metade preto, metade branca de Ártemis, a metade preta de Hecate, né, sempre representando essa presença de Hecate nessa dualidade, vida-morte, o retorno para a vida. Ela também é ligada a outras divindades, né, Mar? Você falou da relação dela com Ártemis, a gente escuta muito e a gente lê muito também da relação dela com Diana, por exemplo, né? Bom, é que aí Ártemis e Diana você vai ter as mesmas referências, né? Que a Diana romana corresponde à Ártemis dos gregos, né? Mas um ponto interessante que você me lembrou é que ela tem uma ligação muito importante com Diana, que são deusas ligadas aos cães. E o principal animal mitologicamente ligado a Hecate é o cachorro, ou as cadelas. Principalmente as cadelas pretas eram consagradas a Hecate, né? Sempre se faz um culto a Hecate, é muito normal que durante a invocação de Hecate, esteja você onde estiver, você escute os cachorros começarem a latir ou uivar, porque eles reconhecem a presença dessa deusa, que é intimamente ligada a eles. Gente, uma das coisas que eu acho mais legais nos mitos são os babados, né? As questões filosóficas e éticas. No mito do rapto de Perséfone, onde Hades rapta a filha da deusa da agricultura, Deméter, existem algumas dúvidas o quanto que a deusa Hecate contribuiu ou participou desse episódio. Mas, pra você, assim, pra vocês, qual que foi o papel da deusa Hecate no mito de Perséfone? O mito de Deméter e Perséfone, que a mãe tem a filha raptada, a filha donzela raptada pelo deus do submundo, só que ela não sabe, simplesmente a filha some, né? Um dia tá lá colhendo florzinha e puf, sumiu. E Deméter vai pelo mundo em busca da filha, desesperada, e conforme ela vai nessa busca pelo mundo inteiro, que ela não sabe onde tá a filha, ela deixa de cuidar da terra, até que a terra se cobre de neve, né? Não tem colheitas, porque ela é a senhora do plantio da colheita, e esse é um mito para representar a sucessão das estações, né? Das estações do ano. E quando, no auge do seu desespero, que ela já tá procurando há muito tempo, ela vai perguntando para todo mundo, né, onde estaria Perséfone, o que teria acontecido com ela encontra Hecate. E é justamente Hecate, a deusa que tem livre acesso ao mundo de Hades, que diz, não, vi sua filha lá embaixo. E aí ela resolve ir tomar satisfações com Hades para devolver a filha. Então esse é o papel de Hecate. Hecate dá o bizu. Tá lá! Que permite o retorno quando, no fim das contas, né, para não cumprir da história, para focar em Hecate, quando Hades
combina com Deméter, que uma parte do ano ela vai ficar com a mãe, e aí é primavera e verão, e aí quando ela vai pro submundo viver com o marido é inverno. Tá aí mais uma vez um apontamento de Hecate como uma propiciadora dos ciclos da vida, né? É ela que permite esse retorno do ciclo, né? Essa volta de Perséfone, que significa a volta da primavera, Deméter cuidando da terra de novo, tornando a terra fértil, fazendo os campos se cobrirem de colheita, etc. Então é bem interessante. Foi uma boa lembrança. Lembrando uma coisa aqui. Tem outros animais associados a Hecate. Qual vocês pensariam assim imediatamente, além do cachorro? Eu acho que imediatamente eu lembro do Gico. É Gico? Como é o nome daquele coisinha? Da salamandra. Salamandra, isso. Lagartixa. Lagartixa, salamandra, exatamente. Esse é o que me remete assim automaticamente. Realmente, Hecate é ligada às lagartixas. Então, quando tiver uma lagartixa na sua casa, ao invés de você sair correndo de medo da lagartixa, ou tentar matar a lagartixa, coisa horrível, porque bruxas não matam lagartixas, nem aranhas, por favor, nem abelhas, porque são animais símbolos da deusa. E a lagartixa é especificamente ligada a Hecate. Mas tem outros animais. Vamos ver se vocês lembram de algum. Vai, Minerva. Qual é que você lembra? Gente, eu lembro só da cadela preta, inclusive eu tenho uma, que é a trufa, e não me recordo. Hecate é chamada a grande loba, a grande égua e a grande serpente. Então, tanto os lobos, cavalos e serpentes são ligados a Hecate, como as corujas também são ligadas a Hecate. Ou seja, um montão de animais. E, gente, como que é um culto tradicional a Hecate? Tá entrando agora no mês de agosto, que é um mês que organizamos o festival de Hecate na TDB, mas o que costuma ter num culto tradicional? Bom, a gente sempre faz no Festival de Hecate, dia 13 de agosto, porque a gente utiliza a data usada em Roma. Inicialmente, uma coisa que se chama Ceia de Hecate. Fala um pouquinho aí da ceia, Totti. Bem, a ceia de Hecate, uma oferenda que a gente faz para a deusa Hecate, utilizando muitos elementos ligados a essa deusa. Como, por exemplo, a gente coloca alho, que está ligado a Hecate, cebola, que também está ligada a Hecate, pão, vinho, cerveja também pode ser, ovo, que fala justamente dessa representação da vida, né? Que Hecate é senhora dos ciclos da vida. O ovo tem essa referência a Hecate. Incenso, vela preta, geralmente incenso de Artemísia ou cânfora também pode ser usado com Hecate. Mirra também. Esses elementos a gente coloca em cima da terra mesmo, sobre a terra, né? E faz uma oração a Hecate, dedicando esta ceia a Hecate no começo de todos os rituais de Hecate. Aquele é o início do ritual. A gente inicia o ritual com a ceia de Hecate. E nesse momento a gente tá com os véus, né, cobrindo os rostos para falar com Hecate. Hecate também é conhecida como a velada, ou seja, que usa um véu, né? Então, essa hora que a gente coloca o véu para falar com Hecate é uma referência a isso, uma deusa dos mistérios, né? Outras coisas que podem ir na ceia de Hecate, a gente usa azeite de oliva, a gente pode usar também uvas, a maçã, por causa da representação, é a fruta da vida, né? E geralmente, tradicionalmente, o pão que é colocado é broa de milho, pão feito com fubá, é o mais tradicional para a ceia de Hecate. E a oferenda, ou vinho ou cerveja, especialmente a cerveja posta também sobre a terra, jogada na terra, é um ritual para Hecate. E tem que ser cerveja preta, gente, ou cerveja normal? Cerveja em geral. A ceia de Hecate era comum nos chamados hecatérios da antiguidade. Hecatérios eram postes com 3 máscaras ou uma estátua da deusa com 3 corpos grudados nas encruzilhadas trívias. O que são as encruzilhadas trívias? Não é uma rua que cruza a outra, é uma rua que faz um Y. É um Y com um outro no meio, assim.
Isso é uma encruzilhada trívia. Então, um dos instrumentos da TDB que nos liga a Hecate é justamente um bastão trívio, ou seja, um galho de árvore que tem uma ramificação trifurcada. E as ceias de Hecate eram colocadas nessas encruzilhadas para a proteção dos caminhos, dos caminhantes, dos viajantes, ou para qualquer finalidade que as pessoas quisessem pedir proteção, cura. Hecate é uma poderosíssima deusa de cura. Uma vez, alguém, uma lista de discussão, antigamente, daquelas por e-mail, no tempo da vovó, na internet, alguém tinha uma pessoa na família que estava doente e tal, pediu sugestões de ritual e eu sugeri um ritual para Hecate. Aí o outro veio e falou assim, tá louca? Se fizer um ritual para Hecate, a pessoa vai morrer, porque ela é uma deusa da morte. Isso é um absurdo completo, né? Ignorância total de um dos maiores poderes de Hecate, que é o poder da cura, né? Das doenças. É uma senhora das ervas, dos remédios, de todo o conhecimento natural que pode ser usado para recuperar a saúde. Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar e desfazer esses preconceitos malucos que as pessoas têm em relação a deusa Hecate. Outra coisa, assim, lembrando assim, um gancho aqui muito importante. É muito comum a gente ver gente falando de Hecate como se fosse uma deusa infernal. Infernal no sentido, não de ínferos, submundo dos gregos, mas infernal no sentido de ligada ao diabo cristão, o que é uma coisa completamente sem noção, completamente absurda, uma deusa satânica, uma deusa do mal. Oh, eu vou cultuar Hecate, eu vou ser poderoso porque o diabo vai me ajudar. Gente, isso é uma imbecilidade tão grande, entendeu? Que eu faço questão de falar aqui, porque é comum quando você digita Hecate no Google, vai aparecer esse tipo de site. Então, isso é uma bobagem mitológica medonha. Para acreditar em diabos tem que ser cristão, nós somos pagãos. Esse ser não tem nada a ver com a gente. Aliás, nem existe para mim. Para qualquer bruxa caniana decente, não existe diabo. Então é isso. Diabo cristão é outra mitologia, né, gente? Não faz parte. Não é a nossa, mas tem muito disso mesmo, de Hecate ser considerada essa deusa meio gótica, né? Meio emo, que só está ligada à morte. Mas isso me lembra, acho que foi no livro da Starrock que eu li algo parecido com isso. Eu não vou lembrar da frase completa, né? Mas ela diz algo parecido como: a bruxa que não sabe amaldiçoar não sabe curar. Então, se Hecate está ligada à vida inteira, né? Ela tanto está ligada à morte quanto à manutenção da vida. Como rainha das bruxas, obviamente, ela também, se ela não souber amaldiçoar, ela não sabe curar. É isso aí. É que esse lado dela de cura não é muito explicado, né? As pessoas não falam muito sobre isso. Tem muitos elementos que foram deturpados pela mitologia cristã, como a vela preta, né? O próprio cachorro preto. E isso traz para as pessoas uma característica dela que ela está só ligada à morte, né? Não necessariamente à cura e outros aspectos positivos. E outro tema que a gente vê muito ligado a Hecate, outra tradição, né? São as procissões de Hecate com as tochas. Como é isso na TDB? Então, vamos voltar. Como a gente celebra o dia 13 de agosto na TDB? Então a gente faz a ceia de Hecate. Depois, a gente cultua alguma das faces de Hecate. A cada ano, por intuição, a gente recebe, assim, qual face de Hecate nós vamos focar nesse determinado ano. Então, é a Senhora dos Cães, é a Tecelã, é a Senhora das Máscaras, a Senhora dos Mistérios, é a Senhora dos Portais, é a Senhora das Chaves, é a cuidadora das crianças, é a protetora dos viajantes. E aí a gente tem essa parte do culto focada na inspiração anual com que a deusa se mostra pra gente. Às vezes pode ser também como a deusa da morte, ou como a deusa da cura, ou como a deusa da abundância também, né? Hecate também tem a ver com a abundância das colheitas, porque se ela não tá lá para fazer parte do ciclo da vida das plantas também, nada na natureza vai caminhar pelo ciclo de vida, morte e renascimento. E em seguida a gente termina a celebração fazendo a procissão de tochas, caminhando por um labirinto. Então a tocha é acesa e a gente vai cantando para Hecate, para que ela conduza e ilumine
os nossos caminhos na vida, que nós possamos compreender quais os melhores caminhos que ela nos aponta para trilhar, tanto na nossa vida do dia a dia, quanto no nosso sacerdócio. Então, isso aí é uma das coisas mais bonitas que tem, é uma procissão das tochas de Hecate. E vocês tiveram já alguma experiência cultuando Hecate, alguma mensagem, alguma experiência interessante cultuando a deusa? Agora eu não vou lembrar que ano foi. Mas eu lembro que eu sei que tem uma história bem interessante, né, onde ela apareceu, né, se revelou. A gente começou a fazer em 1999 o primeiro BBB Bruxos Brasileiros em Brasília, que era um evento anual. Depois começamos a fazer também o EAB, Encontro Anual de Bruxos em São Paulo. E aí o pessoal do Nordeste pediu um encontro. No Nordeste a gente fez o Abra da Peste. A gente fez o Abra da Peste em João Pessoa, na Paraíba, e eu fiquei encarregada do ritual principal do evento e decidi, por acaso, que ia ser um ritual para Hecate. Inclusive o foco desse encontro eram processos de cura. Todas as pessoas que foram palestrar no evento, nossos convidados e tal, o tema do evento girou em torno de processos de cura. E eu, nessa época, tinha uma dedicada lá em João Pessoa, que conseguiu uma casa linda de uma amiga dela, uma mansão mesmo, pra gente ficar hospedado e fazer o evento. E aí você chegava assim, numa daquelas casas que fica no alto em relação à estrada, né, à rua, e tinha uma entradinha assim, uma ladeira, e aí começava um jardim maravilhoso, e bem no começo, na entrada principal da casa, tinha um lugar que era um arranjo de flores muito bonito, um paisagismo lindo da casa e tal. Mas esse paisagismo com flores e plantas, foi feito em cima de um tronco de árvore cortado, um toco de árvore. Aí chegamos ali e tal, não sei o que, fizemos o evento o dia inteiro, éramos umas 50 pessoas, mais ou menos, um pouquinho mais. Enfim, chegamos então nesse lugar e tá tudo tranquilo, né, pessoal? Todo mundo hospedado na mesma casa, e eram pessoas que tinham vindo de Fortaleza, Recife e o pessoal da própria Paraíba. Eu fui fazer um ritual, pensando assim, vou fazer um ritual simples, né? Tem muita gente novata, né? Não adianta fazer um ritual muito elaborado e tal. Não era um evento para Hecate. O ritual também era explicado, né, para as pessoas aprenderem sobre cada parte do ritual, então eu não estava nem muito conectada na questão mística, exatamente, né, estava ensinando as pessoas. Aí fizemos uma ceia de Hecate, fizemos o ritual, terminamos o ritual e íamos fazer uma ceia depois do ritual, né, para ir dormir. Ceia, nós íamos comer, né. Quando a gente está saindo da área do ritual, que foi no jardim, ao ar livre, para ir para o refeitório, de repente, no lugar onde era aquele toco de madeira, eu vejo uma mulher velha, sentada, coberta com véu. Aí me arrepio até hoje. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. Hecate tinha se materializado e estava ali sentada com uma coruja do lado. As pessoas tomaram um susto, principalmente os novatos. Teve gente que saiu correndo de medo, né? Assim, eu encantada, os bruxos mais experientes todos encantados com a experiência, com a grande bênção de Hecate. E todos nós, mais experientes, automaticamente nos dirigimos à figura da deusa, claro. Eu lembro que tinha um menino, garoto, assim, final da adolescência, me puxando pelo braço. Não, você vai morrer, ela é a deusa da morte. Eu olhei pra ele e falei, querido, uma coisa que você tem que aprender se você quer ser bruxo, é melhor você procurar a deusa da morte antes que ela bata a sua porta. Conforme a gente foi se aproximando da deusa materializada, ela ergueu a mão assim, em bênção, e aí a coruja voou. Quando a coruja voou, a imagem se dissipou. No dia seguinte de manhã que eu fui sacar que a casa ficava na exata confluência das 3 estradas que vinham da capital, porque era um pouco fora da cidade, né, de Recife e de Fortaleza. Ou seja, nós estávamos numa casa situada numa encruzilhada trívia das 3 estradas. Ora bolas, quem poderia aparecer ali, né? Ainda bem que eu fiz um ritual para Hecate.
Mas Hecate tem essas coisas. É legal que esse caminho da bruxaria requer muito estudo, né, Mai, Totti? Não dá pra você chegar assim do nada sem ler, sem estudar, sem quebrar tabus e paradigmas. E principalmente se retirar, de certa forma, desses padrões que a gente pega da nossa criação cristã, né? De um medo, assim, nossa, ela é a deusa da morte, eu tenho um medo extremo da deusa da morte, sendo que é uma deusa que traz bênçãos, também deusa da morte, não somente, né? A gente viu aqui que ela tem diversas faces e ela abençoa a gente com essas faces também. E a morte sendo apenas uma face do ciclo, o ciclo sendo o todo, né? Tudo que a gente passa na vida tem o ápice e tem a morte também. Sei lá, digamos que eu saí do meu colégio, vou entrar na faculdade. Aquela minha parte da vida tá morrendo para uma parte nova nascer. A gente tem que entender que a morte tem mais significados pra gente, né? Não só esse significado de morte física, acabou e, meu Deus, e é isso, sabe? Que a vida é cíclica, né? É. Começa e termina. Outra coisa, né? A deusa tem um título na Wicca. A deusa é chamada Morte em Vida, Vida em Morte. A deusa em geral, né? Não exatamente Hecate. Por quê? Para nós estarmos vivos, muitos seres morrem para que a gente possa se alimentar. Todos os dias, milhares de células do nosso corpo morrem para que possa haver uma renovação do corpo. Então, essa ideia de que morte é uma coisa de que você tem que fugir ou sair correndo de medo, realmente tem a ver com cristãos que têm uma vida só, né? É o eterno retorno. Então, a morte é só uma passagem dentro desse eterno retorno. Bom, gente, aproveitando que entramos nesse tema morte, como são os rituais fúnebres na Wicca e na TDB? A gente envolve Hecate? A Hecate é envolvida? Sim, certamente. Apesar de não só. O ritual de Requiem na TDB é um ritual que pode ser feito na hora do enterro de alguém, ou cremação, ou pode ser feito 13 dias depois do evento, ou 28 dias, que é uma alunação, né? Enfim, o Requiem é um ritual em que todo mundo tá de branco, porque o nosso luto é branco, não de preto. E é feita, se é um ritual que tá acontecendo durante o enterro ou cremação, é feita uma despedida do corpo, né? Aquela matéria é relembrada sobre os prazeres que ela trouxe para a vida da pessoa, sobre as coisas legais que aquela pessoa fez, a vida que ela teve, e todos se lembram de que a vida foi uma dádiva da Deus, né? E a gente vai se despedir daquela matéria, ou entregando a terra, ou cremando, e aí é feita uma bênção se a pessoa é iniciada, a pessoa tem um cordão iniciático. E esse cordão tem nós que marcam as medidas corporais dessa pessoa. E nessa hora, o cordão da pessoa, os nós são desfeitos e o cordão é queimado, porque aquele corpo não existe mais. Não existe mais como uma pessoa viva, né? Vai ser parte da deusa como matéria que vai se decompor, ou que as cinzas vão se misturar à terra e vão participar de outra parte da vida da deusa. Lembremos que nós praticamos bruxaria da imanência, né? Então, nessa hora, certamente a gente usa a foice de Hecate, ela é a ceifeira, para representar esse processo de transição com o ritual de Requiem. E como a Hecate é uma deusa que está presente tanto na morte quanto no nascimento, existe algum ritual quando as pessoas nascem que Hecate está envolvida? Olha, vou falar até de antes. Hecate é protetora dos partos também, né? Então, quando uma de nós engravida, a gente faz um altar de parto. Um dos símbolos desse altar é uma chave, que vai representar essa abertura do portal do nascimento, o momento do parto. Que o momento do parto é um portal de vida e morte, tanto para a criança quanto para a mãe, né? A gente sabe dos riscos que é um parto. E, nesse momento, Hecate usa a sua porção Protirraia, né, Senhora dos Portais, Senhora das Chaves, e Courotrófos, a protetora das crianças, dos recém-nascidos e das crianças em geral. Então, sim, ela tem uma participação no processo todo da gravidez e parto. Depois, quando o bebê nasce, a gente tem um ritual que chama unção de recém-nascido, onde a gente apresenta a criança para os elementos, para os deuses, agradece aquela vida e
Aí cada pessoa compartilha um dos seus dons com aquela criança. Parece aquele ritual das fadas madrinha da Bela Adormecida. E Hecate, como protetora das crianças, sempre é invocada nesses rituais. E também no ritual de Wiccaning, que é feito também para crianças pequenas, mas por volta já dos 4, 5 anos, que seria o correspondente ao batismo mesmo dos cristãos, porque é uma apresentação da criança à egrégora da Wicca. Então também é feita uma invocação a deuses protetores de crianças, dentre eles certamente estará a Hecate. Nesse ritual a criança recebe seu nome pagão, então por isso que é legal ela ser uma criança mais velha, porque ela vai ajudar a escolher o seu nome pagão, né? E também é uma apresentação aos elementos e à própria religião. Então, bênção de recém-nascido é uma coisa e o Wiccaning é outra, mas Hecate está presente em todo esse processo. Gente, caso uma pessoa queira fazer o altar para cultuar a Hecate, o que ela precisa considerar para colocar no altar? Então, para fazer um altar específico de Hecate, a gente usa esses elementos que a gente já falou aqui. A gente usa as chaves, né? Que Hecate é considerada a portadora das chaves. Ela que traz conhecimento, traz as crianças para a vida, abre as portas para novas coisas na sua vida. Então a gente pode usar chaves, a gente pode usar velas para representar esse aspecto luminoso de Hecate fósforos, né, aquela que traz a luz à vida, e a gente pode usar instrumentos que são do próprio altar wiccaniano que estão ligados a Hecate, como por exemplo o próprio caldeirão, que representa a bruxa em si, né, a bruxaria, e o caldeirão é onde a deusa molda a vida, onde o útero da deusa, né, então o próprio caldeirão também pode ser usado no altar de Hecate. O atame também está ligado a Hecate, porque é com o atame que ela corta os fios da vida, que ela guia a vida e tudo mais. É importante lembrar que Hecate é considerada a criadora do atame. Em várias representações de estátuas de Hecate, numa das mãos ela tem um atame, e representa exatamente isso, né? A ligação da vida e da morte. E foi importante se lembrar isso. Incenso de mirra, né? Incensos, mirra, cânfora, artemísia, são geralmente ervas e cheiros e fragrâncias ligadas a Hecate. O bastão, que representa a vontade, né, a ligação com o fogo. A gente pode usar também a roda de Hecate. Eu acho bom pesquisar essa imagem no Google para vocês darem uma olhada. A roda de Hecate é uma roda com símbolos que são trívios, assim. Então, lembra esse aspecto de Hecate enquanto deusa tripla, né, deusa trívia. E a roda de Hecate era feita para realmente rodar e você meditar com aquele símbolo enquanto ele estava em movimento. O meu é feito em MDF mesmo, eu mesmo fiz, comprei uma dessas rodas de MDF que giram, sabe? Aí eu fiz mesmo o desenho e eu uso em meditações. Você pode usar também os seus oráculos neste altar, né? Colocar os oráculos no altar para serem abençoados por Hecate e usar no seu culto a Hecate, que como deusa da bruxaria, né, tá envolvido o aspecto oracular, de tentar ver o oculto, né, o futuro oculto, ou algo no passado que estava oculto também. Então Hecate também tá ligada a isso. Quando você for tirar o seu tarô, suas runas, você pode invocar Hecate para trazer esses conhecimentos, né, porque Hecate, como a velada, ela consegue ver o que está além dos véus e trazer esse conhecimento pra gente. Mais algum elemento, Mar, que a gente pode colocar no altar? As representações dos animais, né? Então, relembrando cachorro, coruja, lagartixa, égua, loba e serpente. A gente pode ter também algum objeto ligado a algum ancestral nosso, principalmente a linhagem materna, né? Lembrando essa questão de ela ser uma deusa das famílias, da ancestralidade. As velas, para Hecate, geralmente a gente usa preto, roxo, vermelho, são as velas normalmente mais utilizadas. Um óleo para Hecate que a gente usa é simplesmente feito com azeite de oliva e alho descascado dentro. Então, para abençoar todos esses objetos que você for colocar no altar de Hecate, seria bem legal ter um óleo desse para abençoar essas coisas. Gente, quais os momentos da vida a gente pode cultuar Hecate ou que são mais visuais, né, que as pessoas cultuem? Em quais situações? Olha, eu cultuo Hecate simplesmente em qualquer situação. Mas aí vai depender, acredito, muito de pessoa para pessoa, né? Vai ter gente que vai se sentir chamada para um aspecto específico de Hecate, por exemplo,
tecelã. Vamos dizer que seja uma pessoa que gosta de trabalhar com tear, ou de fazer crochê, ou tricô. É um momento de partilhar desse tipo de atributo de Hecate com o tecelã na vida. Então você pode fazer um feitiço tecido. Aí vai ter gente que vai gostar de trabalhar com ervas, fazer perfumes, fazer óleos, ungüentos, essas coisas. Ou mesmo plantar e colher e secar as ervas. Então, assim, são tantos aspectos que eu não consigo me focar em um. O que você pensa, Todd? Eu penso exatamente o mesmo. Que ela, sendo uma deusa dos ciclos da vida, a gente pode cultuar ela em qualquer momento, sabe? Tô precisando de um trabalho. Eu chamo a Hecate, porque ela também é senhora da prosperidade, ela também é senhora da fartura, ela ajudou Deméter a encontrar Perséfone, a voltar o ciclo de prosperidade da natureza. Então, eu vejo Hecate em praticamente todos os locais da minha vida, sabe? Eu não vejo ela separada de jeito nenhum. Inclusive, quando eu tava conhecendo a bruxaria, né, foi uma das faces da deusa que eu conheci primeiro, assim. Foi o nome de Hecate, e eu achei aquele nome estranho, né? Nossa, que nome estranho, nunca ouvi falar. E a gente ouve falar de Afrodite, Atena, Ísis, às vezes a gente escuta até das deusas indianas, né, e tal. A Hecate, uma pessoa comum, assim, mediana, que nasceu na sociedade cristã, não conhece esse nome. Aí foi um dos primeiros nomes que eu achei estranho. Eu disse, nossa, estranho, essa deusa e tal. E numa das minhas primeiras meditações, né, fui lá eu, acendi uma velinha branca, morrendo de medo. Fui meditar e apareceu na minha meditação, né, uma face trívia da deusa. Eu considero que era Hecate, né, porque ela que inicia qualquer pessoa na bruxaria. Então, pra mim, hoje em dia, né, olhando pra trás, foi um sinal claro de que eu seguiria esse caminho. Então, pra mim, ela tá em todos os lugares, sabe? Inclusive, eu não vejo nenhuma lua específica pra cultuar Hecate. Todas as luas são luas boas pra cultuar Hecate, dependendo do fim, né? Que a gente geralmente costuma celebrar na lua crescente, assuntos que a gente quer que cresçam, na lua minguante, assuntos que a gente quer que minguem. Hecate encaixa nos dois. E, complementando aí no momento da lua, na lua negra, né? Ou seja, no primeiro dia em que o disco lunar tá entre o final da minguante e o começo da nova, quando o disco lunar tá completamente escuro, tem uma noite em que não tem iluminação nenhuma, isso é a noite da lua negra. Nesse dia a gente faz ceia de Hecate, né? Mas, lembrando um pouco, né, nessa história de ampliar a concepção da divindade, eu sugiro enfaticamente que as pessoas comecem a meditar com Hecate anciã, ok, que a maioria já medita, ou conhece, ou faz rituais, mas também que abrace a parte donzela e a parte mãe de Hecate. Hecate é uma mãe maravilhosa, generosa, protetora, nutridora. Então, conhecer essa face mãe de Hecate, ou a face donzela, é uma importante ampliação do seu conhecimento da deusa, tá? Então eu sugiro essas práticas. Cultuar Hecate numa noite de lua cheia, ao invés de uma noite de minguante ou de negra, é uma experiência legal. Cultuar uma Hecate donzela na lua crescente, né? Então acho bem legal. Muito bacana. Então, recapitulando aqui tudo que a gente falou no episódio, pensando em tudo que vocês já disseram, os momentos que a gente pode cultuar Hecate, escolheram todos, né? Pode ser a qualquer momento, mas os principais são quando estivermos nos sentindo perdidos, precisando de orientação, rituais de cura, morte e renascimento. Morte, nascimento, renascimento? Né? Bom, acho que é isso, né, gente? Além de todos os outros momentos da nossa vida, né? Prosperidade, grana, Hecate resolve muito isso. Eu queria fazer uma observação muito importante. Acho que a gente cobriu bastante de toda a teologia, né, o culto, como é que ela é encarada na TDP, o que a gente faz, mas existe uma face importantíssima de Hecate, que é Hecate como uma grande iniciadora nos mistérios. Então, todos os processos iniciáticos ela vai estar presente. E essa narrativa que o Todd fez na primeira meditação que ele fez com a deusa Hecate aparecer, é realmente Hecate quem escolhe
escolhe as pessoas para a bruxaria. Ela traz as pessoas para a prática da bruxaria. É muito comum essa narrativa de experiências como essa que o Todd teve quando estava lá no comecinho do caminho dele. Hecate, como a iniciadora, ela é essencial para a nossa concepção de sacerdócio e como a gente mantém esse sacerdócio no mundo. Então eu acho que se a gente for encerrar com um tema importante, é essa ideia da gente sempre se conectar com Hecate como senhora do nosso sacerdócio, rainha de todas as bruxas. Então, gente, esse foi o nosso episódio dedicado a Hecate. Quero agradecer muito a Má por estar aqui novamente. É sempre bom ter você aqui, Má, e volte quantas vezes você quiser, por favor. Eu que agradeço a todos a presença, a paciência e estou sempre à disposição. Obrigada, pessoal. Então, gente, esse foi o nosso episódio. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Esse episódio foi produzido pela Tradição Diânica do Brasil e editado pela Luciana Borrasca.